A conclusão terrível que vinha se impondo gradualmente sobre minha mente confusa e relutante era agora uma certeza aterradora. Eu estava perdido, completa e desesperadamente perdido nas vastas e labirínticas reentrâncias da caverna Mamute. A situação se apresentava de tal forma que, por mais que eu forçasse a visão, em nenhuma direção era possível distinguir qualquer objeto capaz de servir como um ponto de referência que me colocasse no caminho da rua. Que eu nunca mais contemplasse a luz abençoada do dia e nem corresse os olhos pelos montes e vales aprazíveis do belo mundo exterior. Minha razão, eu não podia mais alimentar com a menor descrença. A esperança eu havia perdido há muito tempo. Entretanto, doutrinado como fui por uma vida de estudos filosóficos, não deixei de sentir uma grande satisfação com minha conduta desapaixonada. Apesar de ter lido frequentemente sobre os frenesis desvairados a que pessoas vítimas de situações similares se entregam, eu não havia sentido nada disso e fiquei calmo, tão logo percebi claramente que havia perdido o senso de orientação. Tampouco o pensamento de que provavelmente eu teria me afastado além dos limites máximos de uma busca comum fez com que eu abandonasse minha postura sequer por um instante. Se devo morrer, eu refleti severamente. Bem, esta caverna terrível e majestosa será tão bem-vinda como uma sepultura quanto a qualquer cemitério de igreja poderia me proporcionar. Uma ideia que trazia consigo muito mais tranquilidade do que desespero. A fome seria meu destino final. Disso eu tinha certeza absoluta. Alguns, eu sabia, tinham enlouquecido numa circunstância como essa. Mas eu sentia que aquele não era o meu fim. O desastre que vivia era resultado da minha inteira irresponsabilidade, já que, sem avisar ao guia, havia me separado do grupo ordeiro de visitantes e perambulado por mais de 1 hora em caminhos proibidos da caverna. Então, eu vi-me incapaz de retornar pelas curvas tortuosas que havia seguido desde que abandonara meus companheiros. A tocha já começava a se apagar. Logo, eu seria coberto pela escuridão total e quase palpável das entranhas da terra. Parado na luz instável e decrescente, refleti em vão sobre as circunstâncias exatas do fim que se aproximava. Lembrei dos relatos que ouvi da colônia de tuberculosos que passara a morar nesta gruta gigantesca, buscando curar-se com a atmosfera aparentemente saída do mundo subterrâneo, com sua temperatura estável e uniforme, seu ar puro e ambiente sossegado, mas que ao invés disso encontrara uma morte estranha e horripilante. Eu vira os seus escombros tristes das suas cabanas mal construídas quando passara por elas com um grupo e tinha me perguntado que influências antinatural uma longa estada nesta caverna imensa e silenciosa exerceria sobre um homem saudável e vigoroso como eu. Pois este infeliz momento havia chegado. Chegara a oportunidade de tirar esta dúvida terrível, afirmei severamente, desde que a falta de alimento não acarretasse uma partida muito rápida desta vida. Quando os últimos raios intermitentes da tocha desapareceram aos poucos até a obscuridade, eu decidi não deixar uma pedra sem revirá-la, e nenhum meio possível de saída seria negligenciado. Assim sendo, reuni a total capacidade dos meus pulmões e dei uma série de gritos na esperança vã de chamar a atenção do guia com meu clamor. Enquanto chamava, entretanto, tinha certeza de que as súplicas não tinham efeito algum e que minha voz aumentada e refletida pelas inúmeras plataformas do labirinto escuro à minha volta não chegariam a lugar nenhum. E não chegavam a nenhum ouvido a não ser os meus. De repente, no entanto, parei para prestar atenção quando imaginei ter ouvido o som suave de passos que se aproximavam no chão rochoso da caverna.
Ora essa. A minha libertação seria conseguida tão cedo? Todas as apreensões terríveis então haviam sido por nada? E o guia teria notado a minha ausência desautorizada e seguido o meu curso procurando-me nesse labirinto de calcário? Enquanto essas indagações felizes surgiram no meu cérebro, eu estava prestes a renovar os meus gritos a fim de que me descobrissem de uma vez. Quando, num instante, minha alegria se transformou em um horror. Minha audição, que sempre fora sensível e que agora estava mais aguçada ainda com o silêncio completo desta caverna, transmitiu para minha compreensão entorpecida a consciência inesperada e terrível de que aqueles passos não eram os de qualquer homem normal. No silêncio fantasmagórico destas regiões subterrâneas, o caminhar do guia calçando botas teria soado como uma série de batidas secas e incisivas. Os impactos eram suaves e furtivos, como os das patas de alguns felinos. Além disso, quando prestei bastante atenção, eu parecia acompanhar as batidas de 4 pés, ao invés de 2. Eu estava convencido agora de que tinha provocado e atraído alguma fera selvagem, com meus próprios gritos. Talvez um leão das montanhas que se perdera acidentalmente dentro da caverna. Talvez, eu considerei, o Todo-Poderoso tenha escolhido para mim uma morte mais rápida e misericordiosa do que a fome. O instinto de autopreservação, entretanto, que nunca estivera completamente adormecido, foi incitado em meu peito, embora a fuga do perigo iminente pudesse apenas me preparar de um fim mais sombrio e prolongado. Decidi-me eu mesmo vender a minha alma o mais cara possível, por mais estranho que possa parecer. Minha mente não concebeu outra intenção por parte do visitante, a não ser a hostilidade. Dessa maneira, eu não fiz ruído algum, na esperança de que a fera desconhecida perdesse o seu senso de orientação, na ausência de um som que a guiasse, como o que ocorre comigo, e assim passasse ao largo. Mas essa esperança não estava destinada a se concretizar, pois os passos estranhos avançavam firmes, tendo evidentemente sentido meu cheiro. O animal poderia sem dúvida segui-lo a uma grande distância, algo factível numa atmosfera como a de uma caverna tão absolutamente livre de todas as influências que pudessem distraí-lo. Vendo, portanto, que eu tinha que estar preparado para defender-me contra um ataque sinistro e oculto no escuro, eu tateei em meu redor, buscando fragmentos maiores de rochas que estavam espalhadas por todas as partes do chão da caverna, pegando uma em cada mão para usá-la naquele momento. Esperei com resignação pelo resultado inevitável. Enquanto isso, o ruído hediondo das patas se aproximava. O comportamento da criatura era certamente muito estranho. A maior parte do tempo, os passos pareciam ser os de um quadrúpede, caminhando singularmente sem um ruído uníssono entre as patas traseiras e dianteiras. Entretanto, em intervalos breves e esporádicos, eu imaginava que apenas 2 das patas estavam envolvidas no processo de locomoção. Então eu fiquei a me perguntar que espécie de animal iria me confrontar. Ele deveria ser alguma fera azarada que pagara por sua curiosidade de investigar uma das entradas da gruta temível, encontrando então um confinamento perpétuo nessas reentrâncias intermináveis. Sem dúvida, ela obtinha como alimento o peixe sem olhos, os morcegos e os ratos da caverna, assim como alguns dos peixes comuns que são levados pela cheia do Rio Grande, que se comunicava de alguma maneira oculta com as águas da caverna. Eu ocupava minha vigília terrível, com hipóteses grotescas sobre quais alterações a vida na caverna havia provocado na estrutura física da fera. Lembrando das aparências pavorosas atribuídas pelas tradições locais aos tuberculosos que tinham morrido após uma longa permanência nela. Então lembrei subitamente que, mesmo tendo sucesso em abater o meu antagonista, eu nunca contemplaria sua forma, pois a minha tocha muito se apagara e eu estava completamente desprovido de fósforos. A tensão no meu cérebro agora era espantosa.
Minha fantasia desordenada evocava formas hediondas e temíveis na escuridão sinistra que me envolvia e que, na realidade, parecia fazer pressão sobre o meu corpo. Então, os passos medonhos começaram a se aproximar cada vez mais. Achei que eu deixaria escapar um grito estridente, mas, mesmo que fosse suficientemente indeciso para tentar algo do gênero, minha voz mal respondia, pois eu estava petrificado e preso ao chão. Eu duvidava se o braço direito me deixaria arremessar um projétil. Nesse instante, o pate-pate regular dos passos se aproximava e agora estava muito próximo. Eu pude ouvir a respiração cansada do animal e, aterrorizado como eu estava, percebi que ele tinha de vir de uma distância considerável, já que estava similarmente fadigado. De repente, o feitiço foi quebrado. A mão direita, guiada pela minha audição sempre confiável, jogou com força uma pedra afiada de calcário na direção do ponto no escuro onde emanava a respiração e os passos. Para o meu deleite narrativo, quase acertou o alvo, pois ouvi a criatura pulando e pulsando um pouco mais distante, onde pareceu fazer uma pausa. Tentando reajustar a mira, lancei o segundo projétil e dessa vez mais eficazmente, pois ouvi clamado de alegria quando a criatura desabou no que pareceu ser um colapso completo e evidentemente permaneceu imóvel no chão, quase dominado pelo alívio enorme que sentia. Cambaleei de costas até a parede, mas a respiração dela continuava, em inspirações e expirações pesadas e ofegantes. Então percebi que só tinha ferido a criatura. E agora, todo o desejo de exterminar a criatura passara. Por fim, algo associado a um medo infundado e supersticioso entrou em meu cérebro e não me aproximei do corpo da criatura. Tampouco continuei a apedrejá-la. Corri o mais rápido que pude na direção de onde viera, ou na direção mais próxima disso, que conseguia estimar a condição enlouquecida que eu encontrava. Subitamente, eu ouvi um barulho. Ou melhor, uma sequência regular de barulhos. No instante seguinte, se limitou a uma série de estalos secos e metálicos. Dessa vez eu não tinha dúvida nenhuma. Era o guia, e então eu chamei, gritei e berrei, até que enchei de alegria, quando contemplei nos arcos em abobada da caverna o brilho débil e bruxuleante guia. Eu sabia ser a luz refletida de uma tocha que se aproximava. Corri para encontrar o clarão e, antes que eu pudesse compreender realmente o que tinha acontecido, já estava deitado no chão aos pés do guia, abraçado nas suas botas e tagarelando inarticuladamente do jeito mais idiota e sem sentido, despejando minha história terrível e ao mesmo tempo cobrindo-o com declarações de gratidão. Por fim, eu acordei para algo mais próximo da minha consciência normal. O guia havia observado minha ausência com a chegada do grupo na entrada da caverna, e a partir do seu próprio sentido intuitivo de direção, passara a investigar minuciosamente os desvios logo à frente de onde havia falado comigo pela última vez, localizando então meu paradeiro após uma busca de 4 horas. Assim que ouvi esse relato, senti-me encorajado com a luz e a companhia e comecei a refletir sobre a estranha fera que tinha ferido bem próximo dali, no escuro. Sugeri então que verificássemos, com a ajuda das tochas, e que tipo de criatura fora minha vítima. Então, voltei sobre meus passos, dessa vez com a coragem nascida da companhia, para a cena da minha experiência terrível. Logo, divisamos um objeto branco sobre o chão. Um objeto mais branco do que o próprio calcário reluzente. Avançando com cuidado, soltando uma exclamação simultânea de espanto, pois de todos os monstros esquisitos que qualquer um de nós veria em vida, esse possuía um grau incompatível de estranheza.
Parecia ser um macaco antropóide de grandes proporções, fugido talvez de algum show de feras itinerante. Seu cabelo era branco como a neve, algo sem dúvida devido à ação escorante de uma longa estadia no breu do confinamento de uma caverna. Mas era surpreendentemente magro, em grande parte sem pelos, a não ser na sua cabeça, onde era de um comprimento e profusões que caíam sobre os seus ombros, com uma abundância considerável. O rosto estava voltado para o outro lado, visto que a criatura deitava quase diretamente sobre ele. A curva dos membros era bastante singular, o que explicava, entretanto, a alteração no seu uso que eu observara mais cedo, e através da qual a fera usava algumas vezes todas as suas 4 patas para progredir e, em outras ocasiões, apenas 2. As pontas dos dedos das patas estendiam-se longas garras, como as de uma ratazana. As patas não eram preenses, fato que atribuía longa permanência na caverna que, como havia mencionado antes, parecia evidente pela brancura impregnada e quase fantasmagórica tão característica de toda a sua anatomia. Ele parecia não ter um rabo. A respiração agora tornava-se bastante fraca, e o guia puxou a sua pistola, com a intenção evidente de eliminar a criatura, quando de repente, um som repentino emitido por ela fez com que a arma caísse no chão sem ser usada. O som era de uma natureza difícil de eu descrever. Não era como um timbre normal de qualquer espécie de símil conhecido. E me pergunto se essa qualidade antinatural não era resultado de um silêncio longo, continuado e absoluto, quebrado pelas sensações produzidas pela chegada da luz. Algo que a fera não podia ter visto desde a sua primeira entrada na caverna. O som que eu poderia descrever era como se fosse um tagarelar inarticulado, seguido e cada vez mais fraco. Então, de uma hora para outra, um espasmo fugido de energia pareceu transpassar a carcaça da fera. As patas se mexeram convulsivamente e os membros contraíram-se. Com um movimento reflexo, o corpo branco rolou para o lado, de maneira que o rosto voltou-se para a nossa direção. Por um momento, eu fiquei tão aterrorizado com os olhos que se revelaram que não observei mais nada. Eles eram escuros. Aqueles olhos de um âmbar negro, num contraste terrível com o cabelo e a pele cor de neve. Assim como os olhos de outros moradores das cavernas, eles eram afundados nas suas órbitas e inteiramente distintos de íris. Quando olhei mais proximamente, vi que fazia parte de um rosto menos pragmático do que o de um macaco médio e infinitamente menos peludo. O nariz era bem definido, enquanto olhávamos pasmos para o quadro fantástico diante da nossa visão. Os lábios grossos da criatura se abriram e vários sons foram emitidos dele. Após o que a criatura relaxou em sua morte. O guia agarrou a manga do meu casaco e tremia tão violentamente que a luz sacudida em espasmos, jogando sombras estranhas e rápidas sobre as paredes. Não fiz movimento algum e fiquei rigidamente parado com os olhos horrorizados fixos sobre o chão à minha frente. O medo então deixou-me e o assombro consigo. A surpresa, a compaixão e o respeito sucederam-se no seu lugar, pois os sons emitidos por aquela figura ferida e agora estendida sobre o calcário nos contou uma verdade aterradora. A criatura que eu matara, a fera estranha da caverna inescrutável, era, ou um dia fora, um homem. Um homem.